A primeira-dama Janja disse em entrevista à CNN que foi vítima de machismo. Põe, ó, grava bem, grifa na cabeça. A Janja foi vítima de machismo depois do vazamento de suas declarações durante reunião da comitiva com o presidente da China. A primeira-dama Janja disse em entrevista à CNN que foi vítima de machismo. Põe, ó, grava bem, grifa na cabeça. A Janja foi vítima de machismo depois do vazamento de suas declarações durante reunião da comitiva com o presidente da China, Xi Jinping. Aspas. Machismo e misoginia a parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. E vejo a amplificação da misoginia por parte da empresa, que ela tem meio boca mole, né? Por parte da empresa, e me entristece que essa amplificação tenha o engajamento de mulheres. Fecho aspas. Segundo informações da Folha de São Paulo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o principal suspeito de vazar a conversa de Lula e Janja e Xi Jinping. Rui Costa, no entanto, nega que tenha sido ele. Será que vai ter inquérito? A Advocacia Geral da União, olha, a AGU, tá aí, ó. A AGU não, o que resta da Advocacia Geral da União, a sobra, ou seja, o chorume, o cheiro do chorume do que restou da AGU, notificou o TikTok e a Meta, segura o brioco que vai cair da nádega, que cuida do Facebook e Instagram, para que as empresas removam postagens com informações sobre a viagem da comitiva brasileira à Rússia. O prazo que a AGU deu é de 24 horas. Num país em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, vem este imbecil do advogado-geral da União, o Pincher do Lula, né? O Pincher. Vem, Bessias! Vem, ele é o AGU Reborn. O AGU Reborn em Bessias deu 24 horas para que elas tirem o que ele julga de falso, né? E as notificações foram feitas depois de um pedido da SECOM. Entre as postagens está a de que a viagem teria sido feita em um avião de carga da FAB que carregava 200 malas com dinheiro desviado do INSS. Segundo a AGU, o objetivo dos conteúdos é atingir a legitimidade da missão diplomática. Agora virou moda, a legitimidade da missão diplomática do Brasil. É tudo isso agora. A ação que inaugurou essa PNDD da AGU Reborn, que pedia 300 mil de indenização, me fala, a fala do Pavinato atinge a legitimidade do governo. Ah, vão se lascar. Atinge a legitimidade. O governo que é eleito democraticamente, num processo justo, através do voto universal do brasileiro, sem empecilho, para candidatar-se ou votar em algum candidato, já é legítima. Não tem como você ferir a legitimidade do governo se não for assim. Por exemplo, se no Brasil, quando o Lula foi eleito, tivesse ocorrido, vamos supor aqui uma hipótese, tivesse ocorrido um ato do Tribunal Superior Eleitoral contrário à lei eleitoral, o governo já seria ilegítimo. Mas como não aconteceu, é legítimo. Seria ilegítimo o governo se o TSE tivesse uma resolução. A lei manda fazer até 5 de março, aí o TSE, vamos supor, faz no dia 20 de outubro, aí o governo é ilegítimo. Se o TSE julga caso de um candidato, mas se nega a julgar de outro, nessa hipótese, Deus me livre imaginar que isso acontece, né? Não pode, imagina. Isso sim fere a legitimidade do governo. Agora,
falar, bicho, não quer ser criticado, não sai de casa, né? E aí, professor Sônia, a bonitona que viu machismo, hein? Por que ela não vê machismo o fato de não ter mulher no PCC chinês? Por que ela não vê machismo num país onde o PCC, o Partido Comunista Chinês, proibiu o ultrassom? Sabia que foi proibido o ultrassom na China? Porque como as mulheres não têm direitos iguais aos homens, não tem, a mulher tem uma situação sociojurídica pior. Quando pega fogo na política de controle populacional, planejamento familiar, as famílias, quando descobrem que tem uma menina, abortam. Porque eles não podem ter outro filho. E se tiver uma menina, é ruim para a família. Isso que, com a proibição do ultrassom, e quem já não podia fazer ultrassom, quando nasce o recém-nascido, os próprios pais matam e não dão ciência do filho nascido, para não perder a oportunidade de ter um filho homem. Aí a China, ao invés de promover a igualdade entre homem e mulher, proibiu o ultrassom. É só te fazer uma pergunta, uma dúvida mesmo. Está mantida a política de um só filho? Não, isso já caiu. Isso durou décadas. Durou décadas. Né? Essa foi. Não, era uma dúvida mesmo que eu não estava acompanhando. De 79 a 2015. É isso aí. Mas 2015 é outro dia, né, gente? 79 não décadas. Não, e qual o problema, Pavinato? Agora você tem uma geração de adultos em que predomina o homem, né? Agora não tem mulher. Pegou a mulher reborn. Exato, não tem mulher, assim. E aí tá afetando a... Não, e o pior, Arthur, produzir uma geração de indivíduos, eles brincavam e chamavam os pequenos imperadores. Porque como eram filhos únicos, que tinham toda a dedicação da família e eles representavam a sequência da família, eles só tinham direitos, é quase uma versão woke chinesa. Era a família Casas Bahia. É mais ou menos isso. Dedicação total a você. É mais ou menos isso. Agora, pra Janja, o que resta é ela falar realmente, ela falar que machismo. Porque quando que ela vai admitir que ela esteve errada, que ela falou bobagem, que ela não deveria ter falado? É só ver ela vestida de vermelho e a esposa do Xi Jinping vestida de branco. Por que ela vai? Ela foi fazer uma homenagem ao Partido Comunista Chinês, à esquerda? Ela não precisa fazer isso. Ela tem que se comportar como aquela que é a companheira do presidente da República, porque é assim que eles se comportam, é isso que eles esperam dela. A esposa do Xi Jinping, por exemplo, ficou indignada com o desrespeito dela com o presidente da República da China, porque ela pediu a palavra para falar bobagem para o presidente da China, e ele, educadamente, disse, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Segundo, foi vazado, né? Começa por aí. Aí a gente pega e diz o seguinte, ora, ela acusa que só pode ter sido machismo, porque ela não tem capacidade de entender o que ela fez, e ela joga o problema na discriminação que ela sofre, já que ela não deve ter capacidade de entender que ela não ocupa cargo governamental. Corre para este senhor aqui, e eu vou encerrar falando do que ele diz, que é o tal do Messias. Aí ele pega e diz assim, são questões que dizem respeito à política externa brasileira. Eu aceito que sim, que um governo tenha como definição uma política externa sua, mas ela deve ser do Estado e não do governo, menos ainda de um presidente da República. Isso tem que verificar quais são os interesses nacionais do povo brasileiro. O que demonstra que não foi pensado isso. Ele foi lá, pediu ajuda para monitorar as redes sociais, pediu ajuda que mandasse, e não ficou claro para mim. Alguém que é de sua confiança, não sei se no artigo do jornal estava dizendo que o Lula falou para o Xi Jinping mandar um capacho dele aqui mandar no Brasil. Ele mesmo falou isso em entrevista, em coletiva, ele assumiu que pediu um networking de ditadura. Exato, aí, ou se ele estava falando alguém da confiança dele. Se é alguém da confiança dele, então são dois governos que estão trabalhando em conluio para entregar o Brasil para um terceiro. Exemplo de que isso é uma política externa de governo e não de Estado. Por exemplo, quando ele foi para a Rússia e ao lado de todos aqueles ditadores, ele comemorou o dia da vitória no dia russo. Porque no dia anterior, a Europa estava comemorando. Por que ele não foi num e foi no outro? Se ele quer ser o neutro, quer ganhar o prêmio Nobel como um articulador, tudo bem. É uma política externa do governo? Eu aceito, tá certo, o Messias está certo, mas não é uma política externa de Estado, e deveria ser a política externa de Estado. E aí eu encerro dizendo como é que esse cara tem capacidade de falar que aquelas postagens retiram a legitimidade da política externa. Ele não conhece o conceito de legitimidade. Nada. Eu vou explicar uma coisa básica para ele. Já viu o currículo? Eu vou falar uma coisa básica para ele. Não precisa fazer o conceito de legitimidade, vamos pensar a ideia de legitimidade. O que torna algo legítimo?
o fato de as pessoas que o cercam concordarem com a sua autoridade daquele que está ali, porque entendem a razão pela qual ele está lá, aquilo que ele falou e aquilo que ele está fazendo. Não existe legitimidade se o povo não entende. E não tem como entender se não tem transparência. A prova de que não tem transparência é que ele mandou retirar postagens que já poderia ser verificado pela própria comunidade. A comunidade do Instagram, a comunidade do X, a comunidade do Facebook, a comunidade da porcaria que o seja. Eles já fazem isso. E ele vem e diz assim, para garantir a legitimidade, e ele não entende o que é legitimidade, eu vou retirar a transparência. Por isso eu estou mandando retirar tudo aquilo que vem questionar as ações da Janja e do Lula na China. Com todo respeito, eu quero saber o que eles foram fazer lá. Eu quero saber, afinal de contas, o que ele acertou com Xi Jinping. Foi só pedir auxílio de um camarada para que ele monitore o povo brasileiro? Ou ele está vendendo o Brasil para a China? Ele está vendendo as nossas reservas minerais? Ele está, por exemplo, acertando a compra do correio para a China? Porque se o novo Banco de Desenvolvimento vai colocar dinheiro, 3,8 bilhões no correio de empréstimo para ajudar a porcaria que o pessoal do Prerro, ou aquele indivíduo que foi do Prerro fez, então eles estão ali botando ações e vão comprar na hora que ficar certo. O grande problema que tem quando vem para fazer um investimento, não é que esse investimento, a compra, signifique uma privatização, porque você vai estar privatizando para uma empresa que é estatal de outro país. Significa o quê? Qualquer porcaria que essa empresa fizer aqui, já não é mais uma relação entre governo ou sociedade brasileira e essa empresa. É uma relação entre dois países. E vai ganhar quem é o mais forte. Quem é o mais forte? São os chineses. A China, claro. Estão entregando o Brasil. É isso. E sabe o que eu queria também? Eu queria que esta sirigaita, Rosângela da Silva, me aceitasse como seguidor no Instagram, porque não eu pago. Aceitar, você não eu pago. Nós, pagadores de impostos, achacados pelo Estado, a gente paga esta porcaria e eu quero ver. Quero ver. Sabe por que ela não vai te aceitar? OnlyFans agora. OnlyFans. Você faz OnlyFans. Sabe por que ela não vai te aceitar nunca? Porque ela não tem capacidade de entender aquilo que você fala. Então ela não tem como aceitar fazer um diálogo contigo. Eu vou contar uma coisa. Ela é mentirosa também, professor. Por que eu quero saber, por que o Bessias... Ô Bessias! Ô Bessias! Ouve aqui, meu filho. Ouve aqui, o pincher do Lula. Por que você não manda um orifício pra Janja, dando 24 horas para ela se retratar por deslegitimar o Estado e o brasileiro e o governo do próprio marido dela? Porque a Comissão da Verdade publicou agora, neste ano de 2025, no site do Planalto, governo do seu marido, o seguinte dado, que entre 1964 e 1985, o regime militar vitimou 422 pessoas. E ela falou na China, mentirosa! Mentirosa! Tá fazendo aula com o Bonnie, é a Bonnie e o Clyde. Ela é a Bonnie e o Clyde, né? O casal. Só que não é Clyde, é Cride. Ô Cride, fala pra mãe! Escuta aqui, ó mentirosa. Ô Bessias, você tá ouvindo aqui, ô Pincher? O cachorrinho do Lula, ouve aqui. Presta atenção. Você tem que mandar o orifício para a Janja, porque ela também deslegitimou o governo do marido dela e, é claro, difamou o Estado brasileiro. Ela falou que na ditadura militar, ela falou lá no evento que ela fez paralelo, que ela matou a ditadura militar no Brasil, matou milhares de homens e milhares de mulheres. Bom, milhares tem que ser mais de 1 milhar. Sim. Então tem que ser no mínimo 2 mil. No mínimo 2 mil. No mínimo 2 mil. 2 mil de então homem, tem que ter mínimo 2 mil homens e 2 mil mulheres. Tem que ter matado no mínimo 4 mil. Aí você vai no site do Planalto, o governo do marido dela falou que foram 422. Aí eu fiz as contas aqui, Arthur. Eu fiz as contas, sabe? Eu pergunto assim, quantos Celsos Daniels e quantas Marielles são necessários para transformar o discurso da Janja em uma fala de mulher honesta? Aí eu conto, né? Se conforme os dados do Planalto, 422 foram mortos pelo regime e 51 eram do sexo feminino,
são necessários 1.629 Celsius Daniel mais 1.949 Marielles, para que a gente feche a conta dos 4.000. Então a fala da Janja, ela deslegitima o governo Maior e difama o Estado brasileiro através de uma desinformação que ela propaga. Porque percentualmente, Luiz Arthur Nogueira, o discurso dela, o tanto de verdade e mentira, se a gente for olhar nos números, o discurso dela é 89,45% fake news. Quanto aos homens, é 81,45%. E quando se trata das mulheres mortas, o discurso dela alcança a margem impressionante, sem margem de erro, de 97,45% de fake news. Você está sendo generoso na sua conta. Ela errou 10 vezes. Isso aí vai dar 1000%, muito mais. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.